faça beneficência por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram para que viesse a Davi e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele respondeu: Teu servo. Disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de beneficência de Deus para com ele? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. Perguntou-lhe o rei: Onde está Ziba? Respondeu-lhe: Está na casa de Marquim, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo na casa de Marquim, filho de Amiel, em Lodebar. Chegando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, à presença de Davi, inclinou-se prostrando, com o rosto em terra, dizendo-lhe Davi: Mefibosete. Ele respondeu: Aqui está teu servo. Disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. Restituirei a ti e todas as terras de Saul, teu pai, e tu de continuamente comerá pão à minha mesa. Então Mefibosete se inclinou e disse-lhe: Quem és teu servo para teres olhado para um cão morto, como eu? Então Davi chamou a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Dei tudo o que pertence a Saul, e toda a sua casa, e aos filhos de teu senhor. Trabalharás para ele, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que os filhos de seu senhor tenham pão para comer. Mefibosete, filho de teu senhor, de continuamente comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Ziba respondeu ao rei: Conforme tudo quanto meu senhor, o rei, ordenar, assim fará teu servo. Disse o rei: Mefibosete, comerás à minha mesa como um dos filhos do Senhor. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba era servo de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porque de continuamente comia à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Essa palavra, ela vem nos contando a história de Mefibosete. Essa palavra, Deus, ele me traz o tema dizendo: saia de Lodebar e volte para Jerusalém. Mefibosete, ele tinha 5 anos de idade. A palavra de Deus nos fala que Saul e seu pai Jonatas saíram para guerrear, e nessa guerra eles perderam essa batalha. E eles veio a morrer. E a mãe de Mefibosete, naquela correria daquela guerra, ela saindo correndo, ela deixa Mefibosete cair, e esquece ele ali para trás, ele cai e quebra os seus 2 pés, e fica aleijado de ambos os pés. E Mefibosete, ele para agora de habitar em Jerusalém. Mefibosete agora, ele vai habitar uma cidade chamada Lodebar, uma cidade que significa terra do esquecimento. Então Mefibosete agora, ele foi viver em uma terra onde ele estava esquecido, onde ninguém se lembrava dele. Talvez ele estava ali naquela terra sofrendo, passando por dificuldade, com lembrança dos seus pais.
seus pais morreram em uma guerra, a sua mãe a deixou para trás, e ali ele estava nessa terra sofrendo, esquecido. Mas agora Davi ele pega o reinado, e assim que Davi ele pega o reinado, ele começa a perguntar: olha, restou alguém ainda da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência, em amor ao meu amigo Jonatas? Então a Bíblia nos relata que Davi e Jonatas eles tinham uma grande amizade. E se a gente fosse olhar pela lógica, Davi ele não olharia para a família de Saul, porque Saul o perseguiu, Saul tentou de várias maneiras o matar, mas Davi ele reconhecia a autoridade de Saul que ele tinha e sabia que Saul também foi um rei escolhido por Deus. Então, de maneira alguma, Davi ele travava batalha contra Saul. De várias maneiras, por várias vezes, Deus colocou Saul sobre as mãos de Davi. Mesmo assim, Davi ele não guerreou contra Saul, ele não o matou. Mas aqui agora a palavra de Deus nos fala que Saul havia morrido e Jonatas também. E a história de Mefibosete agora, ela estava esquecida. Talvez há coisas que você passa, há dificuldade, há momentos, e você pensa em esquecer, em sair de perto das pessoas, não procurar ajuda, e você passar aquela situação sozinho. Mas eu quero te falar uma coisa nesta noite. Deus, ele sempre vai se lembrar de você. Deus, ele sempre vai fazer algo na sua vida. Enquanto há fé, ainda há esperança para aqueles que servem e temem ao Deus vivo. A Bíblia nos relata que Davi ele faz essa pergunta: existe ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência em amor a Jonatas? E ali ele começa a contar. Alguém fala com ele: olha, tem um servo aqui que servia a Saul e seu nome é Ziba. E Davi ele pede para que esse servo se apresente para ele. E de repente esse servo se apresenta e Davi fala: és tu Ziba? Ele se prostra diante do rei Davi e fala: sim, teu servo. E Davi faz a pergunta para ele: existe ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência por amor a Jonatas? Ele fala: ainda resta um. Ele habita em Lodebar e é aleijado de ambos os pés. Davi ele perguntou se restava alguém da casa de Saul. E Ziba, naquele momento, ele falou: existe um que se chama Mefibosete, mas ele habita em Lodebar, ou seja, ele está esquecido, ele está na terra do esquecimento. E outra coisa, ele não é útil, pois ele é aleijado de ambos os pés. Então, o que começou a acontecer? Davi não perguntou para Ziba a forma que Mefibosete era. Davi ele só queria saber se existia ainda alguém da casa de Jonatas para ele o abençoar. E ali Davi ele começou a falar com Ziba: olha, então vamos fazer o seguinte, vai buscar ele, porque a partir de hoje ele vai assentar sobre a minha mesa, ele vai comer pão sobre a minha mesa. Tudo quanto eu comer, ele também vai comer. Ele vai se assentar à mesa comigo. E ali eles foram buscar Mefibosete. E quando eles vão buscar Mefibosete, eles foram ali a Lodebar e chegaram em Jerusalém. E Mefibosete, quando ele chega diante do rei Davi, talvez com medo, talvez com receio pelo histórico do seu avô Saul, que o perseguia, que queria o matar,
Talvez Mefibosete, ele estava pensando que Davi estava o chamando para o matar, mas quando ele chega diante de Davi, ele se prostra diante de Davi, e Davi ele fala: olha, tenha bom ânimo, eu não vou te fazer nenhum mal. E ele fala, e ele olha para Davi e fala: olha, como podes tu, sendo um rei, olhar para mim que sou um cão morto? Ou seja, Mefibosete, ele olhava para si, ele já estava tão marcado por tanto sofrimento, por tantas lutas que ele passou na sua infância, aos 5 anos de idade já não poder andar, aos 5 anos de idade não poder ter ali seus pais, não poder ter ali a sua mãe. Então a vida de Mefibosete aparentemente era uma vida frustrada, era uma vida que estava esquecida, porque Lodebar era uma cidade que ninguém queria que fosse contada a sua história. Era um lugar onde as pessoas ficavam, habitavam e queria que as suas histórias fossem apagadas do mapa, fosse a história que ninguém queria saber. Mas ele foi lembrado pelo rei Davi. Deus, ele sempre vai se lembrar de você. Eu venho te dizer nesta noite que você não está esquecido. Pode vir a luta que vier, pode passar o tempo, pode se passar anos, mas a promessa de Deus, ela ainda é viva sobre a sua vida. Ela ainda é viva sobre a sua casa. Aonde Deus habita, ele causa mudança, ele causa restauração, ele quebra a corrente, ele desata o laço. Deus, ele luta por você. Deus está falando com você nesta noite. Não desista daquilo que Deus te prometeu. Não desista dos propósitos que Deus colocou sobre as suas mãos. Não troque a sua bênção por um prato de lentilha. Não troque a bênção por uma maldição. Não, acredite naquilo que Deus colocou sobre as suas mãos, porque no momento certo, na hora certa, no tempo da exaltação do Senhor sobre a sua vida, todos verão a glória do Senhor resplandecendo sobre a sua vida. Deus te escolheu para ser um canal de bênção. A palavra de Deus nos fala que Deus nos escolheu como embaixadores dele nessa terra. É a mesma coisa que Deus dizer: eu estou escolhendo você como representante meu sobre a face da terra. É por isso que Paulo ele fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo ele alerta sobre isso porque nós devemos ser imitadores de Cristo. A palavra de Deus os chama de discípulos, discípulos seguidores de Cristo, cristão, pequenos cristos. Nós devemos ser pequenos cristos aqui na face da terra, porque tem pessoas que às vezes estão passando por dificuldade, está passando por momento de desistência, e Deus ele quer usar você para usar através de uma palavra de bênção sobre aquela vida. Quantas pessoas às vezes necessitam de ser ouvida? Muitas das vezes Deus vai te usar no silêncio. Muitas das vezes Deus vai te usar sem você precisar abrir a boca. Simplesmente através do teu testemunho, da sua postura diante de Deus como servo e serva do Senhor. Deus ele quer te usar de uma forma sobrenatural. Este é o tempo em que Deus ele quer levantar homens e mulheres de Deus com grande autoridade na face da terra. Deus te escolheu como embaixador de Cristo sobre a face da terra. A unção de Deus é sobre a sua vida. Deus ele quer te usar de uma forma sobrenatural. Quando Mefibosete ele chega diante de Davi, ele se prostra,
achando que Davi iria fazer algum mal. Davi fala: não temas, porque a partir de hoje você vai assentar sobre a mesa do rei, você vai comer do pão do rei, tudo quanto eu servi aqui, você estará comendo comigo. Então, o que aconteceu na vida de Mefibosete? Deus ele começou a restituir tudo quanto ele havia perdido. Porque Davi ele falou: olha, eu vou restituir a sua vida. Tudo quanto era do seu avô, a partir de agora é seu. Tudo que seu avô ele tinha, a partir de agora vai ser passado para você, Mefibosete. Deus escolheu Davi como rei, porque Davi ele tinha um grande temor de Deus sobre a vida dele. Davi ele andava diante da palavra de Deus. A palavra de Deus cita Davi como homem segundo o coração de Deus. Mas às vezes a gente reflete, mas como que Davi era um homem chamado segundo o coração de Deus? Sabe por que Davi era um homem chamado segundo o coração de Deus? Mas às vezes nós olhamos, nós falamos: mas Davi era um homem que falhava, era um homem que pecava. A Bíblia nos relata que todo homem já nasceu inclinado para o pecado. Todos nós já nascemos pecadores, todos nós pecamos, todos nós erramos, mas sabe o que fazia o coração de Deus se alegrar? É todas as vezes quando nós lemos em Salmo, Davi ele está falando com Deus: não retire de mim a tua presença. Porque ele sabia que o temor de Deus sobre a vida dele era maior do que os pecados que ele cometia. Porque ele sabia que se ele se arrependesse dos pecados dele, Deus ele poderia perdoar os pecados de Davi. E o próprio Deus chamou Davi um homem segundo o coração dele. E quando Davi ele vence o gigante Golias, antes dele vencer o gigante Golias, o que acontece? Samuel já havia ungido ele como rei. Ele passou por toda a casa de Jessé. Havia os seus irmãos que eram fortes, que eram bonitos aparentemente, mas o que Deus falou com Samuel? Samuel, achando que era um dos irmãos de Davi, falou: é esse que o Senhor escolheu. E Deus falava: não, não é esse. Ele foi passando por toda a casa de Jessé e de repente eles falam: olha, ainda resta um que está apacentando ovelha. Ele se chama Davi. Para Davi lembrar de alguém, um dia Davi teve que ser lembrado. Davi ele estava apacentando as ovelhas. Davi estava no lugar mais improvável. E Deus se lembrou dele. Deus se lembrou da promessa que tinha feito sobre a vida de Davi, que ele o escolheria como rei. E assim Deus ele fez. E Deus ele falou com Samuel: Samuel, eu não vejo como os homens veem. Porque os homens eles estão atentos à aparência. Mas eu estou olhando para o seu coração. Muitos aparentemente muitos aparentemente têm postura de homens de Deus, mas por dentro estão como sepulcros calhados. Mas a palavra de Deus ela fala que Deus ele não vê como o homem vê. O homem ele está atento à aparência, mas Deus ele enxerga dentro do seu coração. E o que diz da palavra de Deus, que diante dos olhos dele, céus e terra vai passar, mas a palavra dele vai permanecer. E tudo quanto o homem enganou, o homem se corrompeu, vai vir à tona no dia
do juízo de Deus. O dia do juízo de Deus não vai passar engano. O dia do juízo de Deus, todas as coisas virá à tona. Deus, ele está nos dando a oportunidade de nos prostrar diante dele. Porque a Bíblia nos relata que todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua um dia vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E aqui nessa palavra, nós vemos que Mefibosete, ele foi honrado. Ele falou que Mefibosete iria se assentar junto com ele, com Davi, no palácio. Ele se prostrou novamente perguntando para Davi por que Davi estava olhando para ele daquela maneira, estava querendo honrar ele, porque ele não passava de um cachorro morto, ou seja, ele estava falando com Davi. Eu estava em Lodebar, ninguém olhava para mim, ninguém se importava comigo, eu estava esquecido lá. Eu estava esquecido em Lodebar. E você foi me buscar. Por quê? Davi, ele tinha um propósito com Deus. E da mesma forma que Davi foi honrado, ele estava honrando Mefibosete. E a palavra de Deus nos relata que Mefibosete, ele passou a se assentar na mesa do rei. Ele passou a comer das mesmas comidas que o rei comia, e tudo quanto era de Saul foi entregue em suas mãos. E nos fala, no palácio assentado, à mesa comendo comigo todos os dias. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos, o total de 36 servos de Mefibosete. Então todos os servos que estavam à ordenança de Ziba passou a servir o filho de Mefibosete. E Mefibosete, a palavra de Deus nos relata que ele passou a morar em Jerusalém, a comer no palácio, à mesa com o rei. Em hebraico, Jerusalém significa o temor de Deus. Jerusalém significa o temor de Deus. E outro significado, a perfeição de Deus. Então, por que esse tema saia de Lodebar e volte para Jerusalém? Ou seja, saia da terra do esquecimento, do sofrimento e volte para o temor de Deus. Então, Deus, ele quer que nós voltamos o nosso coração para ele. Deus, ele quer que nós nos lembramos dele todos os dias de nossas vidas. Deus, ele quer que nós alimentamos da sua palavra. Porque Jesus, ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. Jesus, ele disse para os seus discípulos, os seus pais comeram do maná do deserto. Os seus pais comeram do pão, comeram do maná que desceu no deserto. Mas agora eu sou o pão da vida. Jesus, ele estava falando com seus discípulos, a minha palavra é o seu alimento. Então, Jesus, por muitas e muitas vezes, alertando os seus discípulos sobre a palavra de Deus. Mas mesmo assim, os seus discípulos ao seu redor estavam procurando sinais. Eles queriam que Jesus ele mostrasse um sinal, que ele era realmente filho de Deus. E Jesus ele já tinha ali feito várias maravilhas, vários milagres, mesmo assim eles queriam
algum sinal. E numa de suas palavras, Jesus diz: eu não mandarei nenhum sinal, senão o do profeta Jonas. Por quê? O que Deus ordenou para que o profeta Jonas fizesse? Para que ele fosse até Nínive e alertasse o povo, porque Deus ele queria destruir aquela cidade. Deus iria destruir a cidade de Nínive. E Deus ele fala com Jonas para que ele alertasse o povo, que ele iria destruir a cidade de Nínive. E Jonas, em vez dele ir para Nínive, ele pega a embarcação e prefere ir para Tarsos. Mas a gente lendo a palavra do capítulo 1 até o final, nós vemos que Jonas, ele não foi para Nínive, não foi porque ele tinha medo. Porque a palavra de Deus relata que os ninivitas, eles não respeitavam ninguém, eles ameaçavam, eles matavam, mas Jonas ele não estava com medo de ser morto pelos ninivitas. Ele sabia que Deus ele poderia agir de misericórdia se o povo se arrependesse e voltasse o coração para Deus. E Deus ele poderia se arrepender daquilo que ele iria fazer, que seria destruir a cidade de Nínive, e aceitar o arrependimento do povo. E Deus ele faz com que Jonas habite no ventre de um grande peixe. E Jonas ele clama no ventre daquele grande peixe por misericórdia, para que Deus tivesse misericórdia dele. E Deus faz com que esse grande peixe jogue ele ali em Nínive. E ele começa a pregar pela cidade de Nínive, falando que Deus estava irado com aquela cidade de Nínive e que Deus queria um arrependimento sobre o povo, porque Deus iria destruir a cidade. O povo ficou com medo, o povo teve temor no seu coração, e ali Deus ele se arrependeu de destruir aquela cidade. E Jonas, esperando com que a cidade fosse destruída, Deus ele formou ali uma árvore de ababoeira, fez sombra para Jonas, e Jonas ele deitou ali sobre aquela ababoeira e tinha sombra. Mas no outro dia veio um bicho ali e comeu aquela árvore. E aquela sombra já não tinha mais, e aquela árvore, ela veio a secar. E o sol começou a ferir a cabeça de Jonas, e Jonas começou a dizer: é melhor morrer do que viver. E por 3 vezes Jonas ele começou ali a murmurar, a fazer esse questionamento a Deus, e Deus ele vira para Jonas e fala: Jonas, por que você está aborrecido? O que está acontecendo com você? E Jonas ele começa a falar com Deus: Senhor, eu sabia que o Senhor era um Deus de misericórdia, que o Senhor é um Deus que, se o povo se voltar para o Senhor iria se arrepender de destruir a cidade, por isso eu não queria vir para Nínive. E Deus ele falou com Jonas: Jonas, como eu posso fazer mal a um povo que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Ou seja, Deus ele estava falando com Jonas: como você quer que a minha ira se acenda contra um povo que não tem conhecimento algum sobre mim? Então o povo aceitou a palavra de Jonas. E Jonas, ele decidiu e Deus ele decidiu a não destruir aquela cidade. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Que você possa ser abençoado por essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus habite no seu lar, habite na sua casa, em nome de Jesus. Se você
tiver algum pedido de oração, coloque aí, eu vou orar por você antes de terminar essa live. Eu quero aqui estar várias pessoas que entraram, várias pessoas que compartilharam esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Porque em cada casa que a palavra de Deus entra, Deus, quando ele entra sobre a sua casa, é o que diz em Apocalipse 3:20. Jesus, ele disse: eis que eu estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. É a mesma coisa que Jesus falasse: se você abrir a porta da sua casa, eu vou fazer morada. Então, abra sua porta, a porta da sua casa, para Jesus fazer morada sobre a sua casa, sobre a sua família, porque grandes coisas Deus ele quer fazer sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu peço a vocês também que siga a gente lá no Instagram, @Felipe Manuef, que você possa seguir lá também. Segunda-feira vai ter a célula @Renascer em Cristo, que você possa seguir lá também. Depois eu vou pôr aí no histórico para você estar seguindo lá. Segunda-feira estaremos lá ministrando a palavra de Deus também pelo Instagram, na célula. Adriele está pedindo oração pela avó dela, Luísa. Daqui a pouquinho eu vou estar orando. Que você possa estar seguindo lá. Estarei fazendo lives por lá também. Que você possa estar seguindo para você ser abençoado da mesma forma que eu estou sendo. Porque é o momento que a gente está pregando, está ministrando a palavra, o Espírito Santo de Deus, ele está falando com a gente também. Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que estão aí, em nome de Jesus. E amanhã nós já estaremos ali na live pelo Instagram. Nós estaremos ali pelo Instagram. Deus abençoe a vida aí do Renan, está aí com a gente também. Maxwell Diniz, a Meiriane, a Meire, né? Que Deus abençoe a sua vida. Meiriane também. Fábio, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Ele escreve aqui: cadê os rap? Irmão, um abraço. Deus abençoe a sua vida. Em breve aí estaremos fazendo as lives aí também sobre o rap, cantando, fazendo aquilo que Deus ele nos entregou, né? Deus abençoe a vida da Adriele também, Janaína. Deus abençoe a vida de todos vocês aí que compartilharam essa live, em nome de Jesus. E em breve aí a gente sempre estará fazendo essas lives, né? A gente sempre fazia antes e várias pessoas foram abençoadas pelo poder de Deus. E nós devemos fazer a obra de Deus, fazer aquilo na qual Deus nos chamou. A paz do Senhor Nilton Soares, Deus abençoe a sua vida. Pastor Hilton Dias, que Deus abençoe também a sua vida, em nome de Jesus. Elisiane, ela pede oração aí também para a família. Eu vou estar orando, no decorrer aí vocês vão escrevendo aí e a gente vai estar orando. Vamos estar orando aqui pela avó da Adriele, Luzia, né? Espírito Santo de Deus, neste momento, Senhor, eu oro, eu peço ao Senhor para que abençoe de uma forma sobrenatural a vida da Luzia, Senhor. O Senhor possa de encontro a ela. Eu não sei, ó Deus,
se ela se encontra no hospital neste momento, mas que o Senhor possa ir de encontro aonde ela estiver. Opere sobre ela a cura, o milagre, pois eu creio, Senhor, que Tu és um Deus de milagre. Eu creio, Senhor, que em vários momentos de dificuldade, em vários momentos de crise, foi que o Senhor operou grandes milagres. E eu sei, ó Pai, que esse é o tempo do Senhor continuar operando os Teus milagres através de nossas vidas. Que o Senhor possa nos usar, ó Pai, como instrumento, como vaso diante das Suas mãos, para abençoar lares, para abençoar famílias. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, ir de encontro, Senhor, a Luzia, Senhor, neste momento, operando sobre ela a Tua cura, operando sobre ela o Teu milagre, em nome de Jesus. Vou estar orando também pela família da Elisiane. Espírito Santo de Deus, que neste momento o Senhor venha abençoar, Senhor, de uma forma sobrenatural, a família da Elisiane, Senhor. O Senhor possa ir de encontro, Senhor. O Senhor possa restaurar, Senhor, esta família. O Senhor possa restaurar, Senhor, esta casa, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua presença, Senhor, reine sobre o lar deles, ó Pai. Que a Tua presença venha de uma forma sobrenatural, Senhor, sobre a vida da família dela, em nome de Jesus. Senhor, eu oro também pela Janaíce, Senhor. A Janaíce que pede também, Senhor, para oração pela sua família, Senhor. Deus, eu não sei o que se passa, eu não sei, ó Deus, o que está acontecendo, mas o Senhor, nesse exato momento, o Senhor possa agir com providências, o Senhor possa abençoar, se é cura, que o Senhor possa curar, se é libertação, que o Senhor possa libertar. Espírito Santo de Deus, uma coisa, Senhor, eu te peço, repouse, Senhor, com as Tuas bênçãos, com a Tua paz, sobre a casa da Tua serva, em nome de Jesus. Amém e amém. Janaína também pede oração pela sogra dela, está com dores de coluna, né? Espírito Santo de Deus, eu oro neste momento pela Creuza, Senhor. Ó Deus, que neste momento, ó Pai, ó Deus, sente dores de coluna. Espírito Santo de Deus, eu creio, ó Pai, na Tua palavra, eu creio, Senhor, nos Teus milagres. Não só como creio, como também já vivenciei muitos milagres que o Senhor já operou e continua operando. Por isso, neste momento, Senhor, eu te peço, toca, Senhor, sobre a coluna da Creuza, em nome de Jesus. Ó Deus, aquilo que estava torto, Senhor, que o Senhor possa colocar no lugar, que o Senhor possa tocar na coluna dela, Senhor, restaurando os ossos dela. Toca, Senhor, da planta dos pés até o alto da cabeça, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor opera a Tua cura, que o Senhor opera o Teu milagre sobre a vida da Creuza, e que nós possamos ouvir testemunhos, ó Pai, daquilo que o Senhor vai fazer, pelo poder e o nome do Senhor Jesus. Nós profetizamos a Tua bênção, a Tua cura e o Teu milagre, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus, que estiveram conosco aí, em nome de Jesus. Deus abençoe aí Marcos Vinícius, a paz do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus, a vida de cada um de vocês. Em breve estaremos fazendo live aí
sobre os raps, sobre as músicas, também para abençoar a vida de vocês aí através da palavra de Deus, através do rap. Lucimar, que Deus abençoe a sua vida. Alan, a todos vocês aí que entraram, que compartilharam e nos abençoaram aí, ouvindo a palavra de Deus, que você possa guardar essa palavra no seu coração. E lembre-se que dias melhores virão. Nem toda dor é para sempre, nem todo sofrimento é para sempre. A palavra de Deus nos fala em Apocalipse que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, porque não haverá mais choro, nem dor e nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. Deus ele tem uma promessa sobre as nossas vidas. E a nossa morada é a nova Canaã, é a nova Jerusalém. E Jesus ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a Bíblia nos relata que nós necessitamos de perseverar. Está difícil? Busque ao Senhor, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará sobre a sua vida. Jesus ele disse que iria para o Pai para preparar lugar. Jesus ele foi preparar uma morada para todos nós. E que nós possamos perseverar até o fim, porque estamos como se fosse uma corrida, né? Como Paulo ele diz: prossigo para o alvo em prol do prêmio da corrida. Né? Qual que é o prêmio? O prêmio é Cristo, né? O prêmio é a nossa salvação em Cristo Jesus. E nós devemos buscar o Senhor, né? Às vezes a gente vê tantas pessoas apavoradas, né? Com esse vírus que surgiu aí. Mas a palavra de Deus fala sobre todas as coisas que havia de acontecer, né? Mateus 24 nos relata muito bem sobre isso. E também a palavra de Deus, Jesus ele nos alertou: mas não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Então, nada do que está acontecendo, né? Jesus nunca nos deixou sem ser avisado. E a palavra de Deus fala que Deus ele não permite de acontecer coisa alguma sem antes ter revelado ao seu servo, os profetas, né? E nesses tempos Deus tem levantado vários homens e mulheres de Deus, vários profetas de Deus, alertando sobre o que pode acontecer, né? Sobre essas coisas que há de acontecer. Mas uma coisa eu te digo: Deus ele sempre guardou os seus. Deus sempre guardou aqueles que têm o coração voltado para ele, né? E Deus ele tem abençoado a sua vida e tem abençoado as nossas vidas também. Então, estarei terminando essa live. Deus abençoe o Átila, Deus abençoe a minha tia também, Simone, que entrou também nessa live. E que vocês possam ser aí abençoados por Deus. Em breve estaremos aí novamente entrando numa live ao vivo aí, para que Deus ele possa estar falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, um grande abraço a todos vocês aí. Edmilson, que Deus abençoe, um grande abraço para você e toda a sua família também, em nome de Jesus. Suiane também, que Deus abençoe a sua vida. E a todos vocês que compartilharam, Wesley, Andrade e todos vocês que estão aí conosco, que Deus possa abençoar a sua vida. Nossa irmã Verinha também, que Deus abençoe a sua vida de uma forma sobrenatural. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.